Oi, bem-vindo ao canal Era Uma Vez. Posso trazer algo sobre o escuro que faz o gente maluco um pouco mais corajoso e as coisas que acontecem durante a noite um pouco mais turbulentas, como o gerente de longa data de Era Uma Vez. Trabalhei muitas noites e o pior que vi até agora foi um gambá dando à luz lá dentro. Um saco de aniagem com grãos de café na sala dos fundos. Não se preocupe. Eu os guardei antes de colocarmos aquele saco de volta para usar. Devo começar dizendo que esta é uma história verdadeira. E no momento em que escrevo isto, isso aconteceu há 6 meses, em meados de novembro de 2017. Eu estava trabalhando na Chick-fil-A, em minha cidade natal, no Novo México. É apenas uma cidade pequena com no máximo 5.000 habitantes, mas isso é suficiente. Tudo começou quando fui chamado para cobrir o turno da noite, por um novo funcionário que não compareceu ao trabalho. Este foi o 3º turno consecutivo, e meu gerente me ligou. Não me importei de entrar porque dinheiro é dinheiro, e eu sabia que os outros colegas de trabalho de quem sou amigo há algum tempo estavam trabalhando, então pensei que o tempo passaria bastante rápido. Além deles, havia outros 3 membros da equipe trabalhando também, mas eu não os conhecia muito bem. Eles só começaram nos últimos meses. Eu não tinha intimidade realmente. Criei coragem para interagir com eles. Ainda vou atribuir nomes a eles para esta história: Alex, Luke e Eric. Meus 2 amigos são Lucy e Sam. Para deixar claro que Alex era o gerente naquela noite. Em particular, as coisas estavam um pouco estranhas. Não vimos em qualquer lugar perto do número de clientes de costume, mas não me importei. Talvez a carga de trabalho seria um pouco mais leve dessa forma, embora o turno fosse mais longo por causa disso, por volta das 11. Luke e Alex saiu e foi para casa, deixando Eric, Sam, Lucy e eu para segurar o forte durante a última hora do turno da noite. Então, para nossa surpresa, houve um fluxo de clientes no espaço de 10 minutos. Atendemos 20 clientes, ficou um pouco apressado durante a corrida. Eric acidentalmente se machucou queimando a mão dele na grelha. Lucy teve que levá-lo para o hospital, deixando eu e Eric terminar de servir os outros para limpar e fechar às meia-noite, quando deveríamos longe do fluxo de clientes. Tudo correu normalmente, exceto que se espalhou e tivemos que ficar para trás mais meia hora para limpar, depois que tivemos fechado assim que terminamos de limpar. Eric saiu e eu fechei as coisas para na noite em que trabalhei lá por 2 anos. Então acho que Sam pensou que poderia confiar em mim para fazer. De qualquer maneira, tranquei a porta e comecei a caminhar até meu carro. Mas antes de poder chegar ao meu carro, senti algo me atingir na nuca. A próxima coisa que percebi foi que estava acordando em uma espreguiçadeira. Tentei me levantar, mas não conseguia me mover. A única coisa que eu poderia fazer era dormir paralisado. Neste momento eu estava começando a entrar em pânico. 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Quem fez isso? Por que não posso? Mexa-se. Você sabe o básico quando acorda nesse tipo de situação, que comecei a tentar gritar ajuda, mas tudo o que saiu foi um murmúrio ininteligível, como alguém falando quando acabou de ter um acidente vascular cerebral. Foi nesse momento que ouvi uma voz boa. Acordamos, meus olhos dispararam para onde a voz tinha vindo. Eles estavam do lado de fora da minha amplitude de visão. Considerando que eu não conseguia nem mover minha cabeça ou qualquer músculo para isso a essa altura, eu estava absolutamente apavorado. 1 milhão de perguntas, 1 milhão de pensamentos passaram pela minha mente. Então a pessoa que estava conversando saiu para o campo aberto. Eles eram grandes. Era um pronto-socorro parado ali com uma máscara cirúrgica. Seus olhos pareciam sinistros e ele tinha um bisturi em sua mão. Comecei a pirar. Ele começou a dizer que queria fazer isso há meses, sem pensar 2 vezes. Ele levou o bisturi ao meu braço e começou a fatiar. E parecia que ele tinha feito isso antes que a dor fosse insuportável. Mas eu não conseguia me mover. Apenas choramingar. Graças a Deus, sirenes e luzes. Era a polícia. Eric levantou-se com a faca sem saber o que estava acontecendo. E em segundos, a polícia arrombou a porta com um chute. Flash, com Eric não querendo largar seu bisturi, a polícia atirou nele não muito tempo depois que os paramédicos chegaram. A polícia conseguiu estancar o sangramento e percebeu que ele havia me drogado com uma substância para me impedir de correr e possivelmente sangrar também. Talvez ele quisesse que eu visse ele remover a carne do meu próprio corpo. Mais tarde eu descobriria a única razão pela qual eu estava vivo. Foi porque Lucy e Sam voltaram à loja e perceberam que meu carro ainda estava lá.
Eles começaram a assistir às imagens de segurança para descobrir onde eu fui e eles viram que eu havia levado um golpe na cabeça de Eric. Eles chamaram a polícia imediatamente. Eu também descobri que não era a primeira vítima dele. Há cerca de 5 anos, eu morava em uma pequena cidade rural em um apartamento no prédio que realmente não tinha nada a ver onde estava. Tinha cerca de 3.000 fora da cidade, por uma estrada rural sem muitas casas, que sendo dito que estava sempre quieto, exceto por um vizinho bêbado ocasional. Era um dia normal em que trabalhei no 3º turno, então eu dormi quando saí do trabalho, a menos que não tivesse trabalho na noite seguinte. Em 7 de agosto, o dia, vou lembrar para sempre. Saí do trabalho, cheguei em casa e decidi tirar uma soneca, porque precisava fazer algumas tarefas naquele dia. Eu acordei e me vesti, e fui entrar no carro quando fui parado meu vizinho, Tyler, me perguntou o que eu estava fazendo na noite anterior. Ele explicou que me viu do lado de fora do meu apartamento, mexendo em uma das telas da minha janela. Eu garanti a ele que estava no trabalho no dia na noite anterior, e provavelmente foi apenas algum idiota bêbado que falei sobre o meu dia. Fiz o que eu tinha que fazer e voltei para casa por volta das 8 da noite. Entrei e guardei minhas compras e decidi assistir TV honestamente. Posso dizer que já tinha esquecido tudo. Entre 11 e meia-noite decidi ir para a cama. Desliguei minha TV e caminhei em direção às escadas. Cheguei na metade do caminho quando ouvi um grande estrondo vindo da sala onde eu estava. Fiquei parado por cerca de 30 segundos mais ou menos. E foi então que decidi continuar subindo as escadas. Nem 5 segundos depois, ouvi o som da janela da minha sala praticamente explodindo. Agora sou um cara grande, 1,90 m e 95 quilos. Dito isso, tenho tolerância zero com alguém entrando em minha casa, na minha cabeça. Eles dariam uma olhada em mim e fugiriam. Mas não foi o caso. Desci as escadas para ver o que estava acontecendo. E com certeza havia um homem no meio da minha janela. Eu congelei simplesmente porque eu já tinha ouvido histórias como essa umas 100 vezes. Mas agora estava acontecendo comigo. Ele bateu o chão, se levantou e nos olhamos. A única coisa que saiu da minha boca era dar o fora da minha casa. Ele tinha outros planos. Ficamos lá pelo que pareceram horas apenas olhando um para o outro. Ele tinha um sorriso paralisante no rosto dele. Foi quando notei a faca na mão dele. Eu disse em voz alta: "Você deu um passo em minha direção, eu vou te matar." Ele ficou parado e disse de volta: "Se eu estivesse no trabalho esta noite, isso não teria acontecido naquele momento. Eu sabia que esse homem vai me matar. Ou pelo menos tentar." Eu virei correndo escada acima, consegui para o meu quarto e bati a porta. Minha porta não tranca, infelizmente, mas eu decidi que estaria seguro aqui com meu Smith & Wesson 45 que fica na minha mesa de cabeceira ao meu lado. Liguei para a polícia, contando ao policial o que estava acontecendo. Ainda posso ouvir a resposta dele: "Se a porta do seu quarto abrir antes que os policiais cheguem à sua casa, você tem o direito legal de se proteger." Então agora em minha mente é hora do jogo. Pensei comigo mesmo: abra aquela porta. Eu te desafio, você terminou, não consegui ouvir nada lá embaixo. Então fiquei sentado lá em silêncio. Cerca de 5 minutos se passaram e ouvi a polícia chegar. Abri minha janela e gritei. Eu não sabia se ele ainda estava lá embaixo ou não. Eles me disseram para ficar parado até chegarem até mim. Eu joguei minhas chaves pela janela para que eles pudessem entrar. Então ouvi minha porta da frente abrir e a polícia gritou para largar a porta. A faca caiu no chão. Eu diria que mais 2 minutos se passaram e um policial gritou que eu podia sair. Desci enquanto eles o levavam para o carro. O policial me disse que quando eles entraram na minha porta da frente, ele estava sentado no meu sofá na sala de estar, mas não fazendo qualquer coisa que realmente me assustou o que ele estava fazendo. Porque ele estava na minha casa. Agora moro a cerca de 40 milhas de distância e não tive nenhum problema desde então. Mas esse evento ainda me dá arrepios. Acho que tudo que posso dizer é: compre uma arma. Você nunca sabe o que pode acontecer no caso desse cara. Parecia que ele sabia quando eu trabalhava e pensou que eu tinha ido embora naquele dia. Mas por que ele apenas esperou lá embaixo com uma faca? Acho que não sei. Talvez ele não estivesse vindo me roubar. Talvez ele quisesse invadir minha casa, esperar eu sair do trabalho e esfaquear.
Esta é uma história que minha mãe contou para mim e para meus irmãos. Minha mãe trabalhava em um prédio de escritórios como zeladora junto com vários outros funcionários naquela noite. Ela concordou ao trabalhar no turno da noite e cobrir uma amiga. Ela geralmente trabalhava no período da manhã e quase sempre era feita por meio-dia. Ela foi designada para limpar o último andar, após o que ela iria trabalhar até a metade antes de minha mãe aceitar aquele emprego. Alguns de seus colegas de trabalho que estiveram lá muito antes dela lhe disseram que o 8º andar do prédio era assombrado por um fantasma que teria chorado horrivelmente por volta do meio-dia. Mas não muito impressionada com isso, minha mãe apenas pensou que eram seus novos colegas de trabalho tentando assustá-la. Afinal, ela era nova e só estava lá há algumas semanas. Ela também me disse que cada andar tinha um dial que controlava as luzes e você tinha que configurá-lo para um determinado tempo, após o qual ele seria reiniciado. E todas as luzes se apagariam uma por uma. Ela geralmente levava cerca de 1 hora em cada andar, após o qual ela continuaria para o próximo, uma vez que tivesse terminado no 9º andar. Ela desceu até o 8º andar, ajustou o cronômetro para 1 hora e começou para limpar cerca de 55 minutos depois. Ela me disse que, de repente, ouviu um dos gritos mais horríveis e arrepiantes que ela já tinha ouvido em sua vida, vindos de fora dos corredores. Parecia de um dos escritórios que ela estava limpando com medo. Ela entrou em pânico, deixando cair todas as suas coisas, e correu para o elevador atrás dela. Ela podia ouvir gritos altos de uma mulher, algo que você imaginaria que você ouviria em um filme de terror. Enquanto ela corria desesperadamente para o elevador, as luzes que ela havia ajustado para 1 hora começou a desligar, uma por uma, deixando um rastro de escuridão para trás. Quando ela finalmente conseguiu sair daquele lugar totalmente em pânico, ela fez uma ligação para seu patrão e desistiu de continuar trabalhando naquele lugar.